Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 14 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Lufthansa fecha parceria com a Starlink para Wi-Fi em voos. Em mundo, Trump pede que iranianos continuem protestando. Já no Brasil, Moraes nega recurso de defesa de Bolsonaro. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, as horas sem internet em voos estão com dias contados. A Lufthansa anunciou um acordo para levar a internet da Starlink, que é a rede de satélites da SpaceX, para mais de 800 aviões da sua frota. Na prática, isso significa deixar para trás aquela internet instável dos aviões e abrir espaço para maratonar sua série favorita, usar aplicativos mais pesados e até assistir jogos do seu time ao vivo durante o voo. E quer saber como isso funciona? Diferente dos sistemas tradicionais, a Starlink opera com mais de 9.000 satélites em órbita, capazes de fornecer sinal inclusive sobre oceanos e regiões polares. E a Lufthansa não está sozinha nessa não. Outras gigantes do setor aéreo também já fecharam acordos com a Starlink, como a British Airways, United Airlines, Qatar Airways e Hawaiian Airlines. No fim das contas, parece que todo mundo sai ganhando. Isso porque as companhias usam a conectividade como diferencial competitivo para fidelizar clientes e os passageiros finalmente podem trabalhar, se entreter ou se comunicar durante o voo. E ainda falando do setor aéreo, na indústria, a Boeing ultrapassou sua rival europeia, a Airbus, em pedidos anuais pela primeira vez desde 2018. Só em dezembro foram 175 aeronaves encomendadas, totalizando 1.173 pedidos no ano. Um avanço aqui que sinaliza recuperação, depois de um 2024 turbulento para a empresa. Vale lembrar que esse ano de 2024 foi marcado por um pouso de emergência quase catastrófico em um voo da Alaska Airlines, além de greves de funcionários que pressionaram bastante a Boeing. Pois é, Branco, tecnologia avançando, concorrência apertando e o setor aéreo tentando virar a página. Mas com isso a gente fecha o nosso bloco de empresas e bora pro giro internacional. Agora no bloco internacional, Donald Trump entrou de vez no debate sobre os protestos no Irã. Ontem ele fez a primeira mensagem direta aos manifestantes, pedindo que continuem nas ruas, incentivando que derrubem as instituições e dizendo que a ajuda está a caminho. E o tom foi bem explícito, viu, Branco? Trump afirmou que cancelou reuniões com autoridades iranianas e publicou a sigla MIGA, que significa Make Iran Great Again, uma fala que marca um rompimento claro com a cautela diplomática dos últimos dias. E principalmente porque isso veio apenas um dia depois do Irã afirmar que mantinha canais de comunicação abertos com Washington, ou seja, a escalada foi rápida e pública. E não parou por aí. Ainda ontem, Trump teria sido informado sobre possíveis opções militares e operações secretas no Irã, incluindo o uso de mísseis de longo alcance e ações cibernéticas. E o impacto disso não ficou restrito aos Estados Unidos. O chanceler da Alemanha afirmou que o regime iraniano pode estar em seus últimos dias, um sinal relevante já que Berlim é o principal parceiro comercial do Irã dentro da União Europeia. Já do outro lado, a Rússia reagiu de forma dura. Moscou condenou Washington por interferência externa subversiva e alertou para consequências desastrosas. E aqui vale lembrar que a Rússia é um aliado estratégico do Irã, e tudo isso acontece poucas horas depois de Trump anunciar tarifas de 25% para países que negociarem com os iranianos, ampliando ainda mais a pressão internacional. E o quadro geral dentro do país é dramático. Fontes do governo iraniano afirmaram ontem que o número de mortos nas manifestações já passa de 2.000 pessoas. Além disso, Teherã planeja executar um manifestante nessa quarta-feira, dia 14, o que seria a primeira execução desde o início dos atos. E a situação segue isolada. A internet está cortada há 5 dias no país. Ou seja, que a crise no Irã se aprofunda, novamente com pressão interna, mais ameaça externa e um discurso cada vez mais agressivo vindo de Washington. Mas com esse cenário internacional,
nacional ainda em ebulição, a gente segue agora para a próxima sessão. Agora no noticiário do Brasil, ontem, dia 13, o ministro Alexandre de Moraes do STF negou mais um recurso da defesa de Jair Bolsonaro. A tentativa era reverter a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Esse pedido buscava ou levar o caso ao plenário do STF com todos os ministros ou então revisar a decisão já tomada. Mas Moraes foi direto, ele classificou o recurso como absolutamente incabível juridicamente. Segundo ele, o processo já transitou em julgado, ou seja, está encerrado. E trocando de tópico no cenário nacional, ontem a Polícia Federal deflagrou uma ação contra uma organização criminosa suspeita de desviar emendas parlamentares, além de praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Caso você não saiba, essas emendas são verbas públicas que deputados e senadores destinam para projetos nas suas regiões. O principal alvo da operação é o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. O celular dele foi apreendido e o parlamentar negou as acusações. Vale lembrar que em 2022, Félix declarou 3 milhões de reais em bens durante a eleição. E para fechar o bloco, vamos para o caso que segue repercutindo no setor financeiro. Ontem, em entrevista a jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. Segundo ele, o caso pode representar a maior fraude bancária da história do país. Lembrando que a liquidação do Master foi determinada pelo BC depois de investigações apontarem suspeitas de fraude de 12 bilhões de reais. E ao comentar o assunto, Haddad também afirmou que mantém contato quase diário com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Temas pesados aqui com impacto direto na política e na economia do país. Mas com o noticiário do Brasil atualizado, a gente segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pelos bancos centrais mundo afora, que se uniram em apoio à independência do Fed. Dirigentes de grandes bancos centrais divulgaram uma nota conjunta em apoio a Jerome Powell, presidente do Fed, isso após ameaças de acusação criminal por parte do governo dos Estados Unidos. No texto, os signatários dizem que Powell tem atuado com integridade, focado em seu mandato e com compromisso com o interesse público. No último domingo, Powell revelou ser alvo de uma investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça por possíveis irregularidades nas obras de ampliação da sede do Fed em Washington. O projeto está orçado em 2,5 bilhões de dólares. Entre os signatários da carta está o presidente do Banco Central brasileiro, Gabriel Galípolo. Ainda nos Estados Unidos, o CPI acumulou alta de 2,7% em 12 meses até dezembro, em linha com as expectativas, mas acima da meta de 2% do Federal Reserve. Sobre os índices, o S&P 500 caiu 0,19%, enquanto o Nasdaq recuou 0,10%. No Brasil, as ações da Apvida caíram 8,39% após o anúncio de mais uma mudança na cúpula executiva. A companhia confirmou o retorno de Alain Benvenuti para a vice-presidência comercial. Em 12 meses, o papel acumula queda superior a 55%, com a empresa avaliada em 7,2 bilhões de reais na B3. Em linha com o exterior, o Ibovespa recuou 0,72% aos 161.973 pontos. O dólar fechou estável a R$ 5,37. Para fechar, foi divulgado ontem que a Argentina encerrou 2025 com inflação de 31,5%. Isso em ano de eleições legislativas e com apoio público de Donald Trump. O número ficou bem abaixo dos 117,8% registrados em 2024. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. Lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!